Sejam bem-vindos à segunda parte do Porto Live desta sexta-feira. Como referi há pouco, uma segunda parte dedicada aos livros e ao turismo. Vamos começar por conhecer uma enciclopédia que fala das rainhas de Portugal. Pois é, as rainhas já têm direito a uma enciclopédia. E que foi desenvolvida pela primeira convidada desta segunda parte, a professora Isabel Sá, docente da Universidade do Minho. Bem-vinda ao Porto Live. Obrigada. Ser professora em conjunto com outras duas professoras da Universidade de Lisboa, certo? Exatamente, Ana Maria Rodrigues e Manuela Santos Silva. Portanto, deixamos aqui uma palavra de parabéns também, não é? Para estas duas professoras que fizeram este brilhante trabalho, que foi um trabalho desenvolvido aos poucos e que começou em 2005. Em 2005, Muito bem. já lá vão 7 anos, porque as biografias foram feitas de raiz, houve que fazer a investigação e há mais de 20 historiadores envolvidos e, portanto, é uma coisa que leva tempo. Leva o seu tempo. Professor, nós estamos a falar das rainhas, ao contrário da tradição, em que só se fala dos reis. As rainhas ainda não tinham este trabalho só para elas. Eram quase um acessório do rei, podia-se dizer isso? Ou eram vistas assim? Ficavam na sombra, porque os reis tinham o protagonismo político. Só que hoje em dia a história olha para toda a gente, todos são objetos da história e, portanto, não é tanto uma questão de figuras de primeiro plano ou de grandes personagens. Faz-se história de todos, desde que haja fontes. Para as rainhas, por sorte, há um pouco mais de fontes do que para as pessoas banais. E ainda bem, porque são, muitas vezes, ao contrário do que se possa pensar, elas não eram apenas a sombra dos reis. Muitas delas tinham personalidade vincada, tiveram as suas ações na época que tiveram a sua importância também. Sem dúvida, sem dúvida. O que exerciam era um poder privado, digamos, mas tinham de facto poder. Agora a autoridade era só quando eram regentes, o que nem sempre acontecia, porque para serem regentes era preciso não haver ninguém que ocupasse o trono naquele momento. Professora, vamos mostrar os livros por ordem cronológica. Vamos começar por este, de Princesa Rainha Velha, Leonor de Lencastre. Portanto, este é o primeiro livro da enciclopédia. Que características podemos dar a esta rainha? É uma rainha que tem um período muito longo de viuvez e que consegue ser poderosa praticamente até ao fim da vida, porque tem uma grande fortuna e é uma pessoa culta. Portanto, consegue... professora, mas é curioso porque muitos destes casamentos eram também negócios. Muitas delas já estavam prometidas mesmo antes de nascer, não é? Eram todos negócios. Eram todos? Todos negócios. Eu tinha aqui uma réstia de esperança de algum romantismo, mas não. Eram todos negócios. Ainda bem que eles não é assim, não é? Muitas delas também não eram muito ligadas à beleza. Eram mesmo ao dinheiro das famílias. Havia umas que eram... Eram casamentos onde a posição social e a linhagem tinham uma importância enorme. Casavam com os reis, sobretudo porque eram de famílias que condiziam, adequadas para casar com reis. Eu estou a mostrar neste momento a família... A rainha Catarina da Áustria. O que podemos dizer desta rainha? Foi uma grande colecionadora. Foi uma grande colecionadora de objetos exóticos asiáticos, quando na Europa eles ainda não tinham praticamente chegado. Portanto, podemos dizer que foi a primeira pessoa a colecioná-los, depois houve outros. Tem uma preferida? As preferidas são aquelas... As preferidas são aquelas que eu escrevi, que eu conheço um bocadinho melhor. Foi o caso da primeira que mostrou, da Leonor de Lencastre, e depois as duas filhas dos reis, as duas primeiras mulheres de Dom Manuel, que ainda não estão aqui, ainda estão em fase de revisão. Luísa Gusmão, que teve um grande papel na restauração da independência, a seguir ao domínio dos Filipos. Onde é que as pessoas podem encontrar estes livros? Circo Leitores, para já, e depois irão para as livrarias já com a chancela de temas e debates, mas só vai acontecer daqui a um ano. Muito bem. Duas rainhas em tempos de novos equilíbrios europeus? Exatamente, duas rainhas que vivem exatamente a seguir à restauração, quando Portugal ainda tem que encontrar
aliados que lhe permitam manter a independência. Mais estas duas. A próxima, Carlota de Joaquina, que era de gancho. Ou não? Eu estou enganada. Uma rainha especial, sem dúvida. Duas rainhas que têm em comum o facto de terem vivido no Brasil. Portanto, passaram aquele período em que a monarquia portuguesa foi para o Brasil no seguimento das invasões francesas. E uma delas é justamente da autoria de uma historiadora brasileira. Que é uma das características da coleção, é não ter só historiadores portugueses. Como é que foi... Que critérios foram reunidos para se chamar este ou aquele historiador? Pessoas que conheciam bem estas rainhas, porque já tinham trabalhado sobre elas, é o caso da Catarina da Áustria, e pessoas que conheciam bem a época. E, finalmente, duas rainhas que foram bastante populares no seu tempo, daí o seu título, Estefânia da Hohenzollern, que foi rainha durante muito pouco tempo, e Maria Pia de Saboia, uma rainha italiana, filha do primeiro rei de Itália também. E que... Vaidosa? Característica? Não, provavelmente não mais que as outras. Estas rainhas, muitas vezes, sobretudo em tempos de imprensa, como é o caso dessas duas, são rainhas a quem se dá uma fama que muitas vezes não corresponde à realidade. Corresponde e à estes realidade. livros tentam passar exatamente o outro lado que muitas vezes não é conhecido e que é o verdadeiro? Exatamente. Tentam perceber a pessoa que havia por trás daquela figura pública, que por qualquer razão podia ser objeto de difamação, porque elas estavam no centro da alta política e, portanto, havia interesses contraditórios e havia toda uma série de boatos que circulavam a propósito e que nem sempre eram verdadeiros. Às vezes eram, outras vezes não. Professora, acabou por também a professora conhecer histórias ou factos que desconhecia relativamente a estas rainhas? Claro. Isso é que me parece interessante e que vai despertar a atenção também dos nossos telespectadores. Muita coisa que não tinha sido olhada, porque os historiadores de cada época olham para os documentos de forma diferente e mesmo lendo documentos já lidos, já usados, o nosso olhar é diferente e, portanto, há muita coisa que vem à luz e que ninguém ainda tinha falado sobre ela, sobre essas coisas. Deixamos então aqui esta sugestão. Círculo de Leitores é onde podem encontrar para já os livros, certo? E há um neste momento no forno ainda. Não, eles são 18, portanto estão 12, estão 12 por sair. Ainda faltam 12. Muito bem. 30 e... São 18 livros, 30 e tal rainhas, 34. 34 rainhas. Mas isto tem que se começar aos poucos, não é? Levar isto logo tudo para casa. Deixando então aqui esta sugestão, de certeza que há muitos que vão apreciar ler estes livros e conhecer histórias e se calhar ficar com outras ideias relativamente a rainhas que tinham uma imagem muito presente e muito marcada e que se calhar esta imagem vai ser dissipada com estes livros. Muito obrigada, professora, obrigada eu. Pela presença no Porto Live. Vamos continuar com bons livros e